Sabia que o calorão na menopausa é só uma parte da história? Eu sou Silvia, ginecologista. E eu sou a Lu, nutricionista. E você quer saber sobre o cérebro na menopausa? Então vem com a gente. Isso pode transformar sua vida. Oi, Silvia. Oi, Lu! Então, a gente está de novo nesse nosso novo episódio. E eu tenho certeza que você adorou esse episódio, porque Adorei. fala de puberdade, gestação. É. Então, nesse episódio, a doutora Lisa, você vê que ela faz a associação da puberdade e da gestação com a menopausa. São os Uhum. 3 P's, na verdade, que ela fala, né? Então, é a puberdade, pregnancy, que é a gestação em Aham. inglês, e a perimenopausa, e que esses 3 estão associados com a menopausa. Uhum. Então, a gente vê, né? Na puberdade, o estrogênio vai lá em cima, no caso da menina, né? Aí depois cai, depois regulariza na vida adulta. Aí na gestação a gente tem aquela bagunça toda e depois Uhum. melhora. E isso tem tudo a ver com o que a gente passa na menopausa, né? E aí agora a Isso. gente tem o cérebro da É. puberdade e o cérebro também da gestação. Isso. Então, eu achei bem interessante porque ela coloca a menopausa em um contexto. Um contexto que não é isolado, um evento isolado. É algo que vem ali do começo da vida, né? A gente tem transformações cerebrais logo no nascimento, mas a mulher, pensando na mulher, na puberdade tem uma transformação cerebral, na gestação tem uma transformação cerebral e na menopausa tem outra. Então, não está fora de contexto. A gente não está vivendo uma loucura. A menopausa não é alienígena na nossa É vida. só mais uma transição. É só mais um marco, né? Um Uhum. marco fisiológico. E nesse capítulo, ela fala de uma questão que foi bem novidade para mim, a gente estava comentando agora mesmo, que é o significado da plasticidade cerebral dos neurônios. Como que acontece da gente realmente descartar neurônios? Partes inteiras de cérebro que são descartadas porque não precisa mais da função. Então, isso vai acontecer nesses marcos, em todos esses marcos. Eu achei bem interessante que isso, diminuir o tamanho do cérebro, não é um ponto negativo, pode parecer, né? Quando a gente pensa que tamanho é melhora de função, mas nesse caso, diminuir tamanho significa aumentar a eficiência. Sim, no caso, que é o que acontece muito no caso da puberdade, né? Que Isso. eles vão adquirindo novas qualidades, Isso. né? Você assistiu, deve ter assistido o filme Divertidamente? Sim, Você lembra das ilhas que se caem, desmoronam? lembro. Porque ela está vivendo a puberdade. Uhum, E ela vai, algumas ilhas vão se destruindo, uhum. tipo a da brincadeira boba. Aquela brincadeira, criança que ri de tudo, qualquer besteirinha, uma cosquinha tá dando risada. Então tem uma ilha assim que é da brincadeira boba. Vai se destruindo, ela desmorona, não Na volta puberdade, o cérebro vai se preparando para a vida para a adulta, vida né? adulta. E eu achei tão bonito, porque é o que acontece, a gente Uhum, descarta partes do cérebro uhum. para priorizar outras que vão ser úteis. E aí, por exemplo, a gente fala assim, o menino, o adolescente é todo estrambelhado, tal, mas ele vai conseguindo unir o instinto com a razão, né? É Uhum. justamente essa plasticidade que o cérebro do adolescente Isso. faz, né? É bonito, né, de É. ver. E eu acho que é importante a gente falar sobre essa função cerebral que era desconhecida para a gente, né? Então, eu imagino que para muitas pessoas é desconhecida, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso acontecendo de novo nas outras fases, né? Então, vamos ler. E aí, um jeito que ela explica, um exemplo que ela dá é o seguinte: por exemplo, uma criança pequena, ela tem uma via cerebral, por exemplo, para a habilidade de amarrar cadarço, que quando essa habilidade se torna automática, ela pode descartar toda essa via cerebral, porque já está automática. Então, isso é focar em eficiência cerebral. Então, não precisa mais desses caminhos, eles são desfeitos, né? Então, a gente vai daqui a pouco entender por que isso é importante nas outras fases, né? E a puberdade para a mulher, ela também tem uma especificidade, né? Porque a partir do momento que vem a primeira menstruação, existem também agora as flutuações hormonais dentro desse processo desse cérebro, né? Não só a puberdade, né? E aí ela vai variar
Então, o estrogênio na primeira metade do ciclo, veio o estrogênio, ela tá lá toda cheia de energia, depois na segunda metade já vai ficar com mais fadiga, a cabeça já fica um pouquinho mais embotada, né? E isso vai perdurar depois pro resto da nossa vida reprodutiva, né? Então, o nosso cérebro, ele tá acostumado a viver em sobe e desce. Essa é uma característica exclusivamente feminina. Então, a gente passa por isso. Os meninos lá para 14 anos, as meninas lá para 11 anos, mais ou menos, né? Essa é mais ou menos a marca. Isso. E ela assim, esse amadurecimento, esse preparo para a vida adulta significa uma característica da maturidade da vida adulta é conseguir entender o outro, se colocar no lugar do outro, ter condição de comunicar com o outro. Então, são habilidades adquiridas com esse amadurecimento cerebral. E é interessante dizer que para as meninas acontece mais cedo, né? Então, é uma coisa que a gente percebe, não é? Muito claro, né? A gente percebe. E a gente vê também com o adolescente ainda, quando ele está naquele começo, ele está no mundo dele, né? Ele não consegue ter essa empatia com o outro. E ele vai desenvolvendo isso. E aí, depois, na vida adulta, a gente tem isso muito claro, né? Tanto que a mulher, na vida adulta, essa coisa do hormônio toda, deixa a mulher com a melhor fase de criatividade, ela é mais criativa, ela é articulada, ela tem uma memória maravilhosa. Eu lembro que, assim, porque o cérebro da mulher vai até os 20 anos, mais ou menos assim, desenvolvendo, né? Eu lembro que eu, nessa época, a minha memória, eu nunca tive agenda, sabe, Silvia? Assim, eu decorava todos os números, eu decorava até rodapé, era muito simples para mim, muito fácil, coisa que hoje já não é. É isso, mas tem outro lado da puberdade, né? Que essas flutuações hormonais levam a mudanças de humor muito grandes, muita irritabilidade, só pensa em si, né? Antes desse amadurecimento. Então, quando a gente olha, hoje em dia, olhando para minha filha, né, Lu, que está com 16 anos, eu achei bem legal para eu entender que ela está vivendo uma fase de amadurecimento e tudo bem ela tá no mundo dela, muito confuso, no mundo dela. É confuso até tudo se estabilizar. E é a mesma coisa que vai acontecer nas outras passagens, né? Nas outras fases. E assim, essas variações de humor que você citou definem também as outras fases, como que a gente vai se sentir nessas outras fases, né? Então é justamente essa conexão que a doutora Lisa tenta fazer, tipo, como você se sentiu na puberdade, as alterações de humor e de emoções e tudo mais que você sentiu, também vão, de certa maneira, ter uma tendência a serem repetidas nas outras fases, né? Então isso é importante, por isso que ela faz essa associação. Então a puberdade é uma grande transição, a gente vive todo mês uma transição também, não é um marco como a puberdade, mas todo mês a gente tem flutuação. E aí, é claro que hoje em dia a gente sabe que a gravidez é uma escolha, não são todas as mulheres que vão se tornar mães, não são todas que desejam, não são todas que podem, mas a gente vai falar de gravidez como um marco fisiológico na vida da mulher, porque a gente quer entender a fisiologia e a gente quer entender o contexto do cérebro nessas transformações, né? Que se projeta de novo também na menopausa, exato. Né? Então, na gestação, você tem um aumento de progesterona e estrogênio 15, 40, até 40, né? Até 40 vezes mais dentro do corpo, e isso vai afetar toda essa plasticidade do cérebro da mãe. A gravidez, ela fala que é o momento da vida da mulher em que ela vive a experiência mais radical e mais rápida de mudança hormonal. Então, é muito grandioso, é monumental. As mudanças do corpo a gente sabe como são grandes. E aí a gente está entendendo que do mesmo jeito que é completamente transformador, né, para o corpo da mulher, é igual para o cérebro. E como que a gente deixa tanto de lado o cérebro, né? Aí parece que a mulher tá com moleza, frescura, né? O que eu gostei da definição da doutora Lisa é que a gente já falou, na puberdade tem essa coisa do equilíbrio do instinto com a razão. E aí, quando chega na gestação, é só instinto, né? E a mulher desenvolve qualidades que ela nem sabe, habilidades, na verdade, que ela nem sabia que ela tinha, né? Que é essa coisa do cheiro da criança, de saber o que a criança precisa antes mesmo de ter algum sinal,
essa coisa da defesa da cria, né? E aí... Ela não falou, mas uma coisa que aconteceu comigo, e eu vejo muitos relatos, é da audição. Eu fiquei com uma... Está mais aguçada. Muito aguçada, extremamente aguçada, e isso persiste comigo até hoje. Escuta um chorinho que ninguém está escutando, mas a mãe escuta. Um arrastar de cadeira mínimo, assim, até hoje eu escuto. Então é isso, a gente vai deixar de lado um tanto de habilidades que não são mais necessárias. Aí ela cita, por exemplo, o tempo que a gente leva, assim, aprendendo a dirigir, por exemplo. Então, dirigir, a princípio, é uma ação muito racional, que a gente vai prestar atenção em tudo. E quando a gente já aprende a estar no automático, a gente desfaz desse caminho cerebral para desenvolver outros. Então, isso acontece mais uma vez, e ela fala de encolhimento. Sim, é isso que eu ia falar. As ressonâncias, né? As imagens de ressonâncias mostrando encolhimento. E assim, a gente tem que entender que é um encolhimento do cérebro para ela poder concentrar nas ações que ela precisa naquele momento, que é da maternidade. Só que isso não tem efeito nenhum no QI, então a gente não precisa preocupar. Isso, a gente não fica mais emburrecida por causa disso, apesar da sensação ser essa. Mas passa, né? Passa, Silvia, não passa? Eu tive essa sensação nas minhas gestações, que eu não estava conseguindo, eu não tinha o mesmo raciocínio, mas é que a nossa concentração ela é direcionada, né? Isso, a imagem, os estudos mostrando imagem cerebral mostram uma normalização, principalmente da área da amígdala e do hipocampo, que são responsáveis pela emoção. E aí, o que fica para a mulher pós-gravidez? É uma capacidade, ela chama de teoria mental, que é uma habilidade de reconhecer a necessidade do outro sem necessidade de comunicação verbal. Então, é muito a coisa do cuidado com a criança e entender a necessidade da criança sem ela... Porque a criança não comunica verbalmente, são sinais. Então, não sei se você já viu essa experiência, mas eu acho que muitas mães vão se identificar com isso. Você sabe que a criança vai ficar doente. Sente, né? E ela desenvolveu isso. E isso vai ficar, né? Muito tempo ainda. Você olha a criança, ela tá ali fazendo o que sempre fez, mas você olha e fala, não, mas isso aqui tá mostrando que vai ficar doente. É isso mesmo. E assim, ela até dá nomes, né? Que é o cérebro da supermãe, a amnésia de mãe, porque tudo isso, gente, fica muito claro. Quem gestou, quem teve uma gestante por perto, sabe que a gente muda mesmo essa plasticidade. E tem o outro lado da história também, né? Porque 80% das gestantes vão ficar com memória ruim, falta de foco, esse brain fog, né? Que é o cérebro nublado. Então, essa coisa, dificuldade de raciocinar, esse pensamento mais lento, né? Que a gente... E vão até desenvolver depressão, né? Muitas desenvolvem depressão no pós-parto. Então, de 70% a 80% das mulheres vão ter sintomas depressivos. Não é depressão, mas é uma melancolia, né? A gente chama muito de baby blues. Mas depressão mesmo é em torno de 20%. Mas ainda é muito subdiagnosticado. E uma coisa que eu não sabia também é que só em 1994, quer dizer, está muito recente, que a depressão pós-parto foi reconhecida como uma condição mesmo de saúde, uma doença. Incrível, né? Antes era assim, eu acho que é tão inadmissível para a sociedade uma mãe que acabou de ter um filho, está sofrendo, né? Está demonstrando o sofrimento, porque é como se fosse obrigação da mulher estar feliz e estar radiante porque ela tem um bebê, né? E as mudanças cerebrais que acontecem, elas favorecem mais a introspecção, a melancolia. E, de novo, quando a gestante tem esses sintomas, existe uma tendência a ter mais vulnerabilidade no período da perimenopausa. Isso. Então, de novo, é essa associação que a gente tem que fazer. E aí a gente vai lembrando das nossas fases para a gente poder também fazer um manejo certo na próxima fase. Né? Isso. Então, vamos lembrar que puberdade, gestação e menopausa são momentos, como você falou agora, de vulnerabilidade e, inclusive, também de riscos para a saúde, né? Podem acontecer doenças bem características da menstruação, dos nossos órgãos genitais. Então,
tem vulnerabilidade, tem alguns riscos, a gente fica alerta para algumas doenças típicas de cada fase, mas a gente tem também uma capacidade de lidar com isso tudo. Sim, né? é por isso que ela fala de resiliência, né? Então, quando a gente entende que é uma fase de vulnerabilidade e que a gente tem essa resiliência, a gente consegue entender. E quando a gente consegue entender isso, é a chave para a gente entender o que vai ser a nossa menopausa, o que é a nossa menopausa e o que é ser mulher. Isso. Porque nós somos isso, nós somos essas fases. E aí o que é legal também é que depois, em seguida, ela fala do que é o lado bom, né, da menopausa. Porque durante muito tempo, então a gente tem essa comparação da puberdade, que legal, vai se transformar num adulto, então é uma coisa legal, né? Aí depois da gestação, tem todos um resultado legal, que é o bebê, e depois passa, né? São fases celebradas, né? São fases celebradas, são acolhidas, são apoiadas. Tem dificuldade, mas as pessoas estão ali tentando compreender, apoiar o tempo todo. E aí, né? quando chega nos sintomas da menopausa, existe uma indiferença, existe até um incômodo. Um incômodo, como se fosse uma pessoa que tivesse que esconder um pouco o que está sentindo, né? E pronto, acabou. Não tem mais luz no final do túnel. Aquilo lá é a última ponte. Então, assim, é muito difícil, né? E aí a doutora Lisa tenta trazer todos esses aspectos positivos do que pode ser, que tem a ver com essa coisa que você falou de não precisar mais, da gente jogar fora o que não precisa mais. O que não precisa mais. É isso, assim, o caminho que ela veio, assim, nesse livro, percorrendo para chegar até aqui, é mostrar como que é parecido a menopausa com a adolescência, a menopausa com as mudanças do humor na gravidez, o calorão na gravidez. Então, são tantas coisas parecidas. E na puberdade o suor, né? Você já viu tanto que adolescente transpira? Transpira muito, né? Então é a transpiração na adolescência, o calor na gestação e depois os fogachos na menopausa. E assim, se é tão parecido, por que a mulher na menopausa tem que esconder? É verdade. Eu vejo que ela também fala do brain fog, né? Dessa nuvem, e faz a comparação dos três. Então, assim, eu vejo muito as denominações que a gente dá. Então, por exemplo, o adolescente, cabeça oca. A gestante, tá distraída. E a menopausa é desmemoriada. A mulher na menopausa está desmemoriada, tá sem nada. Eu acho que em cada fase tem um certo sofrimento também. Não é que é tudo maravilhoso, mas existe o olhar sobre aquela fase. Tem estudo, tem acolhimento, inclusive no sistema de saúde. Então, a medicina acolhe essas outras fases. E no climatério a gente vê os profissionais despreparados, não querem ouvir as mulheres, um cardiologista que não quer saber da fase hormonal da mulher, né? Não, desconsidera completamente. Mas isso está mudando agora, né, Silvia? Graças a Deus, mais entendimento está acontecendo, né? Vamos voltar para essa história do descarte. O que nós estamos descartando? E qual seria o propósito, então, da mulher na menopausa? Porque se na puberdade houve um descarte para você aprender coisas novas, na gestação também, para você conseguir ali cuidar do bebê. O que acontece na menopausa, então? O que é esse significado? Então, o lado bom da menopausa. Eu acho que para a mulher de hoje, a mulher contemporânea, a gente vai falar sobre um contexto evolutivo, né, também. Mas a mulher de hoje, ela fica livre da menstruação, né? Porque não adianta. São dias em que tem sangramento, dor, desconforto. Dor de cabeça, enxaqueca. Então, são sintomas que a gente aprende a conviver, a gente até aprende a valorizar. Eu acho que a gente está caminhando para esse momento de valorizar até os desconfortos. Mas é desconforto. É desconforto. E os estudos mostram, essas são respostas da maioria das mulheres, né? Quando ela fala assim, qual que é o lado bom da menopausa, a doutora Lisa elencou algumas questões. Então tem a questão de não ficar mais grávida, não precisar usar nenhum contraceptivo, que às vezes é muito difícil, chato. E às vezes tá tendo relação sexual e tá ali preocupada se o contraceptivo vai funcionar ou vai falhar, né?
O que eu mais gosto é também ter mais tempo de cuidar de si. A maioria das mulheres são todas, mas elas chegam nesse ponto. Então, você ter mais tempo para cuidar de si é gostoso, né? Porque são tantos anos cuidando, né? Cuidando do outro, das necessidades do outro. A mulher que escolhe pela maternidade, ela faz essa escolha também em grande parte, né? A maioria, pelo menos. Eu sei que não são todas, mas a maioria vai ser pelo cuidado de todo mundo ao redor. A gente aprende a falar mais não, né? Isso. A olhar mais pra gente, é uma a falar delícia. mais não. Então tem uma leveza e tem uma liberdade que acontece. E tem, assim, essa pressão pela juventude, às vezes ali por volta dos 40, 45, ainda você fica assim, eu tenho uma pressão para parecer jovem, eu tô assim num momento que eu não sou tão jovem, mas assim, as pessoas ainda não sabem direito quantos anos que eu tenho. Depois isso passa. Depois isso passa, a gente aceita. Fica mais livre, aceita mais. Isso é bem bacana mesmo. E traz, o que ela fala, é que traz um controle emocional, né? Então, enquanto na puberdade você tem essa coisa da razão, num equilíbrio maior, na gestação você tem essa coisa do instinto, na menopausa você tem esse controle emocional, que a gente fica mais seletiva, e o que eu gosto também é que a gente aprende também a gente não responde mais tão forte para eventos negativos, né? Então as pesquisas falam isso. Não persiste, né? Raiva, tristeza, a gente supera. É porque a gente já experimentou muita experiência. A gente tem muita experiência de sofrimento na vida. Não adianta negar. A bagagem é grande nesse ponto, né? E aí ajuda também a gente ter um olhar diferente para as questões. Mas e aquela pesquisa da felicidade? Eu gostei daquela também, né? Então ela cita assim algumas pesquisas, né? Tem uma pesquisa envelhecimento saudável da mulher feita na Austrália e mostra como que aumenta o nível de felicidade, contentamento, bem-estar na pós-menopausa. Aí vem a pergunta: ela é mais feliz porque agora acabaram todos os sintomas? Não, o nível de felicidade fica mesmo maior do que era antes de começar a menopausa. Né? Exato. E a correlação com a função cerebral é que a amígdala e o hipocampo, eles ficam maiores em relação a neocórtex, ficam maiores, então mais desenvolvidos. Aí ela fala sobre essa capacidade de empatia, que é maior, a gratidão, que é maior, né, esse contentamento com a vida. E aí, isso é corroborado por esses estudos na Inglaterra também falaram a mesma coisa, mulheres respondendo questionários e comparando a vida agora com a vida antes da menopausa. Elas se encontram na melhor fase da vida. Existe um período, que é aquele período da perimenopausa, onde a mulher pode se sentir mais infeliz, mas a tendência é que depois tudo vai melhorar, e isso é muito legal, porque é a super luz no final do túnel para todas nós. Né? Então, assim, é fato que tem uma queda durante a perimenopausa e os 2, 3 anos depois da menopausa. Tem uma queda dos níveis de felicidade. Isso é fato, né, gente? Não dá para negar. Os estudos falam 2 a 3 anos depois da menopausa, né? Que você consegue subir a sua curva da felicidade de novo. Mas, quando a gente começa a entender tudo isso, melhora. Minha vida melhorou. Melhora porque você sabe que quando você está fazendo o dever de casa. A gente até falou sobre isso, né? Óbvio, gente, que tudo isso é para quem faz o dever de casa, do exercício, da alimentação, do sono, né? Você faz seu manejo adequado e aí você vai chegar nessa curva. Ô Lu, mas você lembra? Gente, você vai ter que se lembrar, claro que você. O podcast que a gente fez, o Calorão, quando a gente começou o Calorão com o livro da doutora Lara Breeden. Eu fazia atividade física de vez em quando. A partir do momento que a gente começou a estudar, fazer o podcast e veio aquele tanto de informação, acabou, assim, essa moleza acabou. Então... Inclusive, você mudou seu corpo. Eu mudei meu corpo completamente. Eu fui fazer atividade física 5 vezes na semana, eu diminui o álcool, eu diminui carboidrato, eu mudei o modo de trabalhar, porque isso também me deu incentivo para trabalhar de uma forma diferente, compreendendo essas necessidades da mulher.
Então, o tanto que a informação é importante. É tudo. É tudo. Eu lembro que no começo eu comecei o meu processo há 5 anos atrás. Eu custei a identificar que os sintomas que eu estava sentindo eram de menopausa. E até eu achar o caminho foi difícil. Então, a gente precisa desse entendimento para fazer o manejo certo para ir caminhando direitinho para esse processo e subir essa curva da felicidade, né? Não, Mas a gente ajusta, não é? Isso que é legal da mulher. A gente ajusta, a gente adapta e a gente segue em frente. Agora, ela fala uma coisa assim que eu achei legal, que eu nunca tinha pensado. O porquê da menopausa? Isso é um acidente? Isso foi planejado, né? Porque eu descobri aqui, eu não sabia, não sei se você sabia, Silvia, que nós somos quase que os únicos seres que conseguimos sobreviver à menopausa, Sim. com exceção de algumas baleias, acho que um tipo de elefante e um tipo de girafa. Todos os seres vivos morrem após a menopausa. Sim. E por que a gente segue vivendo? Pois é, esse é o desafio, o questionamento que ela lança. E aí ela vem trazendo todo esse contexto de puberdade e gestação, que sempre que a gente passa por uma transição, vem um salto de desenvolvimento e de amadurecimento que favorece a evolução, então tem vantagem evolutiva, contribuiu para a perpetuação da espécie. E aí, qual o valor da menopausa? Qual é o propósito? Qual que é o propósito? Porque fica parecendo que a menopausa era para a gente encerrar a nossa vida, seria o caminho para a morte, e que a gente é antinatural viver tantos anos após a menopausa, como se fosse assim, a gente está indo contra a natureza, vivendo tudo isso porque não tem função. Então, de duas uma, ou a gente está indo contra a natureza e não tem função nenhuma, ou tem uma função sim. Aqui que ela fala da hipótese da avó, não é? Também. Que tem essa hipótese da avó como, assim, falando de uma visão evolucionária, né? Que antes as mulheres tinham que sair para coletar, né, nas comunidades antigas para coletar. E quando veio as avós e as avós sobreviviam, então mais velhas não reproduziam mais, as avós iam então coletar o alimento para a família, enquanto as filhas poderiam ali gastar seu tempo gestando e procriando. Isso. E que essa organização contribuiu para a perpetuação. Isso, para que os genes fossem transmitidos. Então, eu quero deixar bem claro que tem vantagem evolutiva sim, né? Essa teoria de que é antinatural, isso não faz sentido. A gente tinha uma expectativa de vida menor por causa das intempéries da natureza, a medicina não era desenvolvida, então a expectativa de vida realmente era menor, mas sempre o corpo humano, o corpo feminino, foi programado para viver 70, 80 anos pelo menos. Então, isso já tem estudos mostrando que fósseis foram encontrados, né, da pré-história, de corpos femininos com 70, 80 anos. Então, o nosso corpo é, sim, feito para viver mais. E esse legado das avós contribuiu para isso, né? Contribuiu, apesar de hoje não encaixar mais no nosso sistema, como a gente é organizado, eu acho que essas avós deixaram um legado para nós mulheres, né? E hoje a gente vive muitos anos, então, porque a gente vive muitos anos, o que a gente tem que fazer? Arregaçar as manguinhas e ir atrás de instrumentos para vitalizar o nosso cérebro, porque os hormônios se vão, mas a gente continua aqui na nossa vida, né? Lu, e essa teoria da avó é uma teoria controversa, ela tem sido bem estudada, mas é uma teoria. Só que eu fui pesquisar sobre a teoria da avó e descobri que existe atualmente, na atualidade, um povo na Tanzânia que vive como caçadores-coletores. Então, assim, eles não têm agricultura nem pecuária, eles acordam e vão andar. Eles vão andar e recolher o que eles encontram como sendo alimento. E é um laboratório vivo para estudar psicologia evolutiva. E isso existe, né? Diz que é o berço da humanidade. As avós cuidam da mesma maneira? Exato! Então, como que os homens, os homens vão sair para caçar, as mulheres
é uma gestação atrás da outra. Vamos lembrar que não tem controle de natalidade. Então, a função da mulher na fase reprodutiva, ela vai gestar, ela vai parir e amamentar, ela vai gestar, ela vai parir e vai amamentar. E quem cuida da organização toda, de manter ali a alimentação, o suprimento de alimento, de sair para coletar? São as avós. São as avós. Então, se as mulheres ficassem reproduzindo até o fim da vida, quem ia fazer isso? Porque, né, evolutivamente a gente chegou aqui numa outra sociedade, mas na evolução humana não ia ser Então, favorável. assim, a conclusão é que a gente deve muito a essas nossas avós antepassadas, e eu acredito que essas comunidades também, né, acreditam muito nelas e faz a diferença, como fez pra gente também. E continua fazendo, né, dentro de várias organizações familiares. Hoje em dia não é assim mais, né, é diferente, mas a gente aprecia as avós, né? A gente aprecia muito, eu aprecio muito. Então acho que é isso, né? Então a gente viu que transição hormonal faz parte da nossa vida, né? Variações hormonais faz parte da nossa vida. A gente teve isso na puberdade, na gestação e depois na perimenopausa. Mas a boa notícia é que tem várias coisas boas que a gente citou aqui e que a gente ajusta, a gente adapta e que no final dá tudo certo. Então é isso. A gente vai evoluir para uma fase de contentamento, bem-estar, autoconhecimento. Assim, a nossa sabedoria é outra, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai percebendo isso, capacidade de lidar com situações difíceis, tudo vai ficando um pouco mais leve. Isso, como deve ser. Então, por isso, vamos fazer o dever de casa para que fique leve mesmo. Vamos. Acho que esse episódio termina aqui, né, Silvia? Termina aqui. Acho que depois a gente vai começar a falar das terapias hormonais, então os próximos vão ser super interessantes. Ótimo. Obrigada. Tchau. Tchau. É isso, né, Lu? Foi ótimo.